Vamos ter para essa mesa hoje a participação da nossa colega Cirlei Oliveira, da Escola de ESE de Ciências do Trabalho, da Patrícia Trópia, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Uberlândia e presidenta da ABET, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, e do Anderson Campos, nosso colega aqui do CESIT, pesquisador do CESIT Unicamp. Eu já apresentei os participantes, as participantes, na ordem que as apresentações serão feitas. Eu peço, né, a todos e a todas que mantenham seus microfones desligados e que, se quiserem fazer alguma intervenção, façam pelo chat, né? Vocês podem usar o chat para fazer perguntas para as palestrantes, o palestrante, ou para se candidatar a fazer as perguntas oralmente, né, no momento em que a gente abrir para o debate. Para que a gente possa aproveitar essa mesa, né, e a participação dos colegas aqui presentes, a nossa ideia é que cada um dos participantes fale 10 minutos, né? Então eu vou controlar o tempo de vocês aqui e avisar um pouquinho de antecedência para que vocês concluam nesse tempo, para que a gente possa ter um debate e discutir, né? Aproveitar esse momento aqui com mais pessoas para que a gente discuta questões relativas ao tema da mesa de vocês, tudo bem? Então, começamos com a Cirlei. Cirlei, olha, são 4:08, eu te aviso daqui 10 minutinhos, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, nos distribuímos aqui, Anderson e Patrícia, e vamos tentar, nos 10 minutos que temos cada um de nós aqui, compor um quadro que nos ajude no processo de reflexão aí, então, pensando nas estratégias de organização dos sindicatos no contexto da pandemia, e eu também vou tentar trazer aqui algumas informações a respeito das negociações coletivas que aconteceram no período recente. Vou me valer aqui de um conjunto de informações que são produzidas pelo DIESE cotidianamente, né, tanto por suas equipes de pesquisas diárias, como por seus técnicos pesquisadores e assessores que atuam na ponta, juntamente com as entidades sindicais, aí a partir dos nossos escritórios regionais, das nossas subseções. Então, a partir desse conjunto de informações produzido pelo DIESE, e também com entrevistas que eu realizei com representantes de 3 categorias, metalúrgicos de Guarulhos, bancários de São Paulo e telecomunicações de São Paulo, só para aprofundar um pouquinho o entendimento de quais têm sido as principais ações que essas categorias elas têm realizado. Bom, então a gente tem aí um movimento que, por lado dos trabalhadores, a tentativa tem sido cotidiana de proteger a vida desses trabalhadores e de garantir a sua integridade física, o seu emprego e a geração da sua renda, né? As representações dos trabalhadores aí têm tido como desafio, né, atuar num contexto de que, do ponto de vista dos governos, principalmente o federal, você vem e também patronal vem com uma pauta que é uma pauta contrária àquilo que os trabalhadores têm procurado defender, né? Então, os trabalhadores, o desafio tem sido de garantir a participação dos sindicatos nas negociações, encontrar formas alternativas de estar em contato com os trabalhadores no período de afastamento, garantir o emprego e a renda e ampliar o período de estabilidade no emprego e ampliar o período de abrangência da renda emergencial, que já foi o resultado de uma ação, né, dos grandes sindicatos, das centrais sindicais, no sentido de garantir que os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores do setor informal, trabalhador doméstico, diarista, trabalhador no setor
de comércio de rua, trabalhadores no setor de beleza, todos aqueles trabalhadores que compõem hoje cerca de 42 milhões de trabalhadores que estão na informalidade, que eles também pudessem ter garantido a sua renda. Por outro lado, também uma luta muito grande para que todos esses trabalhadores, né, sejam eles formais e informais, tenham garantido aí o acesso aos tratamentos de saúde. Hoje nós temos cerca de 1.300.000 trabalhadores contaminados pelo Covid, cerca de mais de 57 mil trabalhadores perderam a sua vida em virtude da pandemia, ou seja, tem aí um esforço muito grande dos sindicatos de tentar garantir que todos esses trabalhadores possam ter acesso à saúde. Participam também de movimentos que são movimentos que têm como grande finalidade defender aí o Sistema Único de Saúde, defender também as condições de trabalho dos trabalhadores desse setor aí, que estão desde o início de março numa jornada de trabalho muito extensiva, né? E aí, por outro lado, também fortalecer, né, os estados e os municípios para que eles desenvolver ações junto com eles para que esses trabalhadores tenham a sua condição de vida e de remuneração garantida, né? A gente, do ponto de vista aqui mais geral, apesar dos limites colocados aí à ação sindical, né, inerentes ao combate da pandemia, a gente tem percebido que as organizações de trabalhadores têm sido criativos, têm tido um protagonismo muito grande aí na defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito rapidamente, as entidades sindicais, os sindicatos das diferentes categorias, tiveram que se apropriar das tecnologias da informação e da comunicação para realizar contato com as suas bases, realizar as negociações, apresentar as suas pautas, fazer discussões para que esses trabalhadores pudessem ter informação nos seus locais de trabalho sobre a maneira como os ambientes de trabalho tinham que ser estruturados para garantir a vida e a integridade desses trabalhadores. Na entrevista que eu realizei com essas 3 categorias que eu fiz menção inicialmente, bancários de São Paulo, metalúrgicos de Osasco e telecomunicações de São Paulo, ainda que essas 3 categorias tenham, do ponto de vista do tamanho da sua base, da quantidade de trabalhadores, dirigentes sindicais liberados e da estrutura que eles têm disponível para essa ação, né, se a gente for pensar, metalúrgicos de Guarulhos tem 38 mil trabalhadores na base e tem 23 dirigentes sindicais liberados. Bancários de São Paulo, 130 mil trabalhadores, 88 dirigentes liberados. E telecomunicações de São Paulo tem aí 250 mil trabalhadores na base e só 15 dirigentes liberados. Só um pouco para a gente entender que, se do ponto de vista da intencionalidade, do desejo, dos instrumentos da tecnologia da informação disponíveis, eles sejam os mesmos, do ponto de vista da sua ação efetiva, ela é muito diferenciada. Então, né, muitas vezes a gente analisa essas negociações e a gente percebe que, do ponto de vista da proteção, da garantia e de uma convenção coletiva que seja, de fato, capaz de proteger e de dar a esses trabalhadores uma condição de trabalho digna, nem sempre isso é possível, né? Então, eu analisei, quando eu fiz a minha tese, o setor de telecomunicações e no período pré-privatização, e hoje nós tivemos um desmonte, que é um desmonte absurdo, tanto do ponto de vista da possibilidade de representação desses trabalhadores, como da possibilidade de negociação com as empresas que são muito pulverizadas. Então, o que a gente vive hoje, inclusive, do ponto de vista de desafio
desafio que essas categorias elas vivenciam, bancários e também telecomunicações, é o resultado, inclusive, de todo esse processo, que é um processo de ofensiva muito grande em relação à tentativa de desproteção dos trabalhadores. Se isso, num período de pandemia, ele já era muito intenso por conta das reformas trabalhistas e de toda uma ofensiva no sentido de diminuir essas possibilidades de proteção, né, no momento de pandemia, ela é ainda muito maior. Eu sei que meu tempo já está praticamente finalizando, eu só vou trazer aqui alguns números, só um pouco, que depois a gente pode entrar no detalhe sobre as especificidades desses processos de negociação. A gente tem aí um levantamento que indica que mais de 2.000 acordos e convenções coletivas foram firmados nesse período recente, né? A maioria deles aditivo, 80% deles acordos, 20% convenção, uma concentração muito grande no estado de São Paulo, com 42% desses acordos. Do ponto de vista da representação aí por setores, a gente vai ter uma concentração maior no setor de serviços e no setor industrial. Do ponto de vista, né, das categorias, a gente tem uma representação maior aí no setor de turismo e hospitalidade, depois vem transporte, metalúrgicos, comércio, vestuário, químicos e farmacêuticos, né? A gente tem, se a gente for olhar para as negociações salariais, o que a gente percebe que de janeiro até maio, quando a gente analisou essas negociações, 1/3 das categorias não tem conseguido repor aí as perdas decorrentes da inflação, né? Do ponto de vista do movimento grevista, o que a gente tem percebido é um número cada vez menor de greves realizadas, decorrente, óbvio, desse momento que a gente está vivendo em virtude da pandemia, mas em março nós tivemos 90 greves realizadas, em abril esse número cai para 34, quando a gente chega em maio, isso já representa 28%. A maioria das pautas estão relacionadas a medidas relacionadas ao pagamento de salário, férias, 13º atrasado, vale alimentação, a necessidade do fornecimento de equipamentos de proteção individual e contra a demissão e a redução salarial, né? O que a gente verifica também um cenário que é um cenário extremamente desfavorável para os trabalhadores, se a gente for olhar aí as informações que foram veiculadas pelo Ministério da Economia, com dados do CAGED divulgados recentemente, a gente tem aí, entre janeiro e março, uma perda de mais de 812.000 postos de trabalho, ou seja, o que a gente verifica, né, que pelo lado do movimento sindical, rapidamente eles foram se organizar para se contrapor, né, a essa dificuldade de manutenção do emprego e da renda, mas, por outro lado, o cenário ele tem se mostrado cada vez mais desfavorável. Como o meu tempo eu sei que já terminou, eu fico por aqui, e aí a gente pode se aprofundar no debate. Não consegui dar conta de tudo que eu queria falar, mas, enfim, 10 minutos é pouco tempo, ainda vou precisar treinar muito. Muito obrigada, Andréia, e a gente fica disponível aqui para o debate. Muito obrigada, Cirlei, o tempo aqui foi preciso, né? Então, agora eu passo a palavra para a Patrícia Trópia. Bom, obrigada, Andréia. Queria agradecer o convite da Remir, na figura do Anderson, né, para que a gente possa discutir e debater algumas estratégias que as organizações sindicais, né, vêm colocando em prática para enfrentar esses inúmeros desafios durante a pandemia. Eu vou fazer uma fala, né, sobre algumas das principais estratégias que as centrais sindicais vêm adotando, e alguns sindicatos, particularmente sindicatos de médicos e enfermeiros, que são sindicatos que eu tenho nessa conjuntura analisado mais de perto, né?
Enfim, as estratégias que o movimento sindical vem utilizando, tanto de negociação, representação e de organização, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, elas não são homogêneas, elas são heterogêneas, elas são muito diferentes, né, mas a gente pode encontrar algumas tendências comuns, e são sobretudo aquelas tendências, né, voltadas para a organização propriamente dita, para fazer frente à pandemia, os efeitos da crise política, da crise econômica, que eu vou chamar a atenção aqui. Bom, a imposição do isolamento social, né, nos leva, ou pelo menos me levou a notar, né, uma especificidade do movimento sindical, nesse momento, que é buscar formas alternativas de organização, de implementação das suas ações, né. Repetindo, embora elas sejam distintas, tem sindicato que está fazendo muita coisa, tem sindicato que está fazendo menos, né, sindicatos que são mais estruturados, outros menos, é possível identificar que predominantemente estão sendo utilizados os chamados meios remotos, né, as plataformas virtuais, para realizar, com vistas à organização das categorias, no caso das centrais dos sindicatos filiados, né, e no caso das centrais, dos sindicatos filiados, e no caso dos sindicatos filiados, dos seus trabalhadores, assembleias, encontros, plenárias, intervenções, e até as chamadas manifestações virtuais, como aquela que aconteceu ontem, né, do Stop Bolsonaro. Um dos dirigentes centrais, o presidente da CTB, numa das entrevistas que deu para uma pesquisa que a gente está fazendo no âmbito da Remir, né, chamou esse momento do movimento sindical de matrix sindical, o matrix sindical, né, eu achei curiosa essa expressão. Mas, assim, a gente precisa notar que, além disso, né, dessas formas de organização eminentemente virtuais, mas não só virtuais, eu vou chamar a atenção no final da minha fala para algumas manifestações, sobretudo das categorias vinculadas, né, à saúde, os chamados profissionais da saúde, que fazem manifestações, né, na rua, né, é preciso chamar atenção para aquilo que me parece ser a tendência central das centrais, que são as agitações, né, um sindicalismo de cúpula bastante agitado, bastante movimentado. Em que sentido que eu identifico essa agitação? Bom, as centrais, elas têm buscado orientar e manter uma relação que eu estou chamando de mais orgânica com seus sindicatos filiados, buscando construir consensos em torno, né, de como agir, como enfrentar, né, pautas e até procedimentos diretivos de negociação, né, no sentido de agir, no pleno sentido da palavra, como uma direção política, né, então isso a gente vê na CTB, na CUT, na Força Sindical, que tem, inclusive, realizado plenárias virtuais, reuniões de diretoria, reuniões com lideranças de sindicatos filiados, né, incentivando esses mesmos sindicatos a fazer o mesmo junto da sua base. A Força Sindical, por exemplo, faz uma campanha atualmente para fazer com que todos os sindicatos filiados criem grupos de WhatsApp dos trabalhadores no chão de fábrica, né, o que não deixa de ser, na minha opinião, um indicativo interessante dessa organização no local de trabalho. Evidentemente, a gente precisa conferir, né? Eu acho também que as centrais, elas têm buscado construir algumas ações comuns entre si, né? Ao que tudo indica, criando uma espécie de frente sindical que vem sendo testada. Ora ela avança, ora ela recua, né? As próprias notas conjuntas, as reuniões conjuntas que as centrais vêm fazendo, ora essas reuniões, elas contemplam o conjunto das centrais, ora não todas, mas, enfim, é uma dinâmica, né, dessas notas que nos permite entender um avanço e um recuo. As centrais também têm procurado pressionar e articular, né, propostas para alteração dentro do Congresso Nacional, né, seja das MPs, agora está na ordem do dia o prolongamento do auxílio emergencial até dezembro, né, o slogan nenhum a menos, defesa do crédito, sem burocracia, as micro e pequenas empresas. E, além disso, as centrais vêm fazendo, né, campanhas de solidariedade, né, que podem ser mais ou menos politizadas, algumas delas
com caráter filantrópico mais evidente, mas muitas delas, né, buscando articular com outros movimentos, e inclusive politizar, né, o conceito aí de segurança alimentar. Essa combinação, né, de crise sanitária, econômica, política, ela parece, então, estar criando um certo consenso, né, que pode ter sido, né, que pode, e na minha opinião, se evidencia um pouco mais, né, porque fica mais visível, fica mais claro para o movimento sindical, principalmente para a cúpula das centrais, esse caráter antipopular, reacionário e até unilateral do governo Bolsonaro. Não podemos esquecer, né, da extinção do Ministério do Trabalho e do fato que o movimento sindical, principalmente as centrais, elas têm uma tradição de discussão, de participação em órgãos governamentais, e a ruptura radical, né, com essa política, né, ou seja, as portas do governo federal se fecharem completamente para os sindicatos, né, isso não deixa de afetar o sindicalismo, que é um sindicalismo muito sustentado por uma ideia, por uma ideologia, que é o governismo, né, aquela crença de que os governos de plantão, sejam quais forem, né, no limite eles vão negociar ou eles vão proteger os trabalhadores. Como eu disse, essa unidade das centrais, ela é uma unidade política ainda frágil, a gente ainda está tentando acompanhar a natureza dessa frente, dessa unidade, mas é possível perceber que ela avança em alguns momentos, em outros ela recua, né? Essa agitação das centrais sindicais, a gente também percebe em vários sindicatos de base, né? E eu vou aqui chamar a atenção particularmente para os sindicatos de médicos e de enfermeiros, que eu, como disse antes, estou procurando acompanhar. Os sindicatos vinculados aos chamados profissionais da saúde, né, eles têm sido, nós sabemos, especialmente impactados, né, pela crise sanitária, econômica e política, né? E preocupam essas entidades as péssimas condições de trabalho que hoje, né, esses trabalhadores enfrentam, o que agrava, né, a precarização das condições de trabalho, agrava a contaminação, agrava a vulnerabilização dessas categorias, e o crescimento não só, né, de mortos, de infectados, mas também problemas relacionados com a saúde mental. A pandemia... Patrícia, mais 2 minutos. Certo. A pandemia, para esses segmentos, para esses sindicatos, na verdade, escancara, né, uma situação de precarização, terceirização, pejotização, né, que tem afetado enfermeiros, médicos, técnicos, enfermagem, produzindo aquilo que eles chamam em vários artigos, né, de sucateamento. Quais têm sido as formas de organização desses sindicatos? Bom, muitos desses sindicatos eles estão voltados a elaborar e definir, por exemplo, normas técnicas, a definir diretrizes e procedimentos profissionais em hospitais e em UTIs, a ensinar, inclusive, para fora, né, das suas esferas, como que a população deve usar máscara, como que a população deve lavar as mãos, ou seja, quais são os procedimentos que a sociedade deve adotar, tem denunciado e judicializado, né, para tentar garantir os chamados equipamentos, jornadas compatíveis e assegurar o direito a afastamento. No caso, por exemplo, de médicos, né, além dessas notas técnicas, protocolos, diretrizes estaduais, né, uma das questões que mobilizou foi o debate em torno da cloroquina, né, que talvez seja a questão mais veiculada, mais um minutinho só, Andréia. Pontuando a atuação específica do Sindicato dos Médicos, né? Além do Disque Denúncia, né, produção de panfletos, informações para a utilização correta dos EPIs, tem sido interessante observar nos sindicatos de médicos de Minas, Rio e São Paulo, a utilização da imprensa, como que muitas vezes esses sindicatos pautam a imprensa. Então, por exemplo, reportagens que divulgam a situação dos profissionais da saúde
nos hospitais de campanha, essa tem sido uma estratégia desses sindicatos. O sindicato, por exemplo, o SEMESP, que é de São Paulo, realizou não só debates, mas, inclusive, eleições virtuais, agora em maio, tem discutido muito o problema da pejotização, né, e tentado negociar a inclusão da pauta dos PJs nos contratos coletivos de trabalho. No caso dos sindicatos dos enfermeiros, vou citar aqui só um, né, não é específico de enfermeiro, mas são dos profissionais da saúde, né, do Estado de São Paulo, que é o Sindsaúde. Além de plenárias virtuais regionais, amanhã, inclusive, vai ter uma plenária, né, eles têm procurado discutir o avanço das organizações sociais, da terceirização, né, e o papel bastante nocivo, digamos assim, das OSs, né, na precarização das relações de trabalho. Essas categorias, para fechar, elas têm feito essa agitação toda, né, junto à sua base, isso fica muito visível ao consultar os sites, mas são categorias que têm também procurado fazer protestos e manifestações de rua. No 1º de maio, aquele famoso protesto de enfermeiros em Brasília, que algumas enfermeiras chegaram a ser agredidas pelos bolsonaristas. No mês de maio ainda, os servidores de Natal, né, fizeram na frente de um hospital público também uma manifestação. Elas sempre são muito características, são usadas cruzes, os profissionais todos de branco. No dia 23 de maio, no Rio de Janeiro, vários médicos também saem às ruas para fazer manifestações. Um diretor, né, dos sindicatos médicos do Rio de Janeiro acabou sendo preso ou levado para averiguação. No dia 21 de junho, ocorrem outras manifestações chamadas pelas redes de médicos e de enfermeiros, né? Além do que, esses sindicatos, eles vêm engrossando... Patrícia, só para terminar, algumas frentes, né? Vida Negras Importam, Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Enfim, são algumas das iniciativas que essas categorias têm utilizado que me chamam a atenção, porque elas vão além, né, das ações que o isolamento, em geral, impõe aos sindicatos. E aí a gente continua discutindo depois, e perdão, Andréia, por ter ultrapassado em 3 minutos, eu acho, o tempo. Tá bom, Patrícia, é uma corrida contra o tempo mesmo aqui, né? Vamos lá, então, continuando, passo a palavra para o Anderson. Obrigado, Anderson, Andréia. eu também vou ficar te pressionando, tá? Impressiona mesmo, porque eu vou estar ainda com outra função aqui, que é autorizar a entrada das pessoas ao mesmo tempo que eu vou falar. Então, para não estender muito tempo, eu vou recorrer à visualização aqui para conseguir concentrar nos temas centrais e encaixar no tempinho de discurso inicial e algumas questões que não conseguiremos aqui apresentar, aprofundar no interesse participante de voltar no debate. Né? Deixa eu encontrar aqui a apresentação. Bom, creio que já está aí, né? Esse tema do nosso debate, a estratégia de organização sindical em tempos de pandemia, de trabalhar com alguns itens aqui, primeira base da exposição, alguns antecedentes, muitos já tratados aqui pela Cirlei, um pouco pela Patrícia também. As dimensões que eu elegi aqui para analisar, para fazer análise, e alguns resultados encontrados nessa análise feita aqui. A base da exposição é um texto, um artigo que está publicado aqui no CESIT, no site da REMIR, o Sindicalismo no Contexto de Pandemia no Brasil, Primeiras Impressões. E também teve com base alguns estudos realizados no REMIR e no próprio CESIT, discussões feitas no grupo de trabalho Mundo do GT, Mundo do Trabalho, do CESIT. Então, eu vou concentrar
publicação desse artigo, né? Então, muitas questões não vão ser tratadas aqui por muito tempo, mas apresento aqui para quem quiser se aprofundar nas coisas que vão apresentar aqui na discussão. Primeiro, os antecedentes, é importante aqui o que era o sindicalismo pré-pandemia, o sindicalismo que é fortemente atacado pelo contexto pós-golpe, 2016, principalmente pela reforma trabalhista, mas também pelo aprofundamento da agenda neoliberal e, enfim, vários debates ocorridos aqui anteriormente, aqui no debate da academia, aprofundaram esses temas, então eu não vou trabalhar esses elementos. Situar que existe um contexto anterior ao processo da pandemia, que colocou o sindicalismo acuado, né? O sindicalismo acuado, lutando para preservar as estruturas, diante da fragmentação da sua própria base, do desemprego elevado, a privatização, os contratos precários. Anderson, só um minutinho, o seu som está dando eco. Você está com o outro link aberto por conta da conta do Dari? Acho que é isso mesmo. Se você tiver, fecha, porque está dando eco. Fecha e fica sem autorizar a entrada durante a sua fala. Tá? Acho que é melhor então utilizar o link do Dari. Cortando. Então, você fecha o link do Dari, tá? Tá, vou fazer isso. Não, eu vou fechar o link, eu não vou fechar a sala. Pronto, entrei como Dari. Melhorou, né? Melhorou bastante. Então, deixa eu voltar aqui para a... Esse conta meu tempo. Enfim, um contexto... Está melhor agora, né? Um contexto de um sindicalismo, né, acuado, né, por todos esses ataques, e se depara num processo de pandemia com um governo que toma iniciativas na contramão da proteção da vida, dos empregos, né, e da renda, numa situação muito mais dramática para a classe trabalhadora, que reuniu elementos antigos e novos elementos que deterioram o mercado de trabalho, as condições de trabalho, organizando aqui uma situação muito mais difícil para a ação sindical. E qual foi a pesquisa feita, né, para pensar as ações, para analisar a ação dos sindicatos no contexto de pandemia? Primeiro, a amostra utilizada aqui é de sindicatos estruturados, né? Então, nós pesquisamos aqui 6 sindicatos, 2 em cada ramo da atividade, um da educação básica pública, 2 da educação básica pública, 2 do ramo financeiro e 2 do ramo da saúde. Esses sindicatos é importante demarcar isso, porque não estamos falando aqui de sindicatos de trabalhadores precarizados, né, de sindicatos frágeis, mas sindicatos estruturados, com histórico de organização sindical, sindicatos integrados verticalmente por um ramo e também por sua agenda sindical, esses ramos que organizam a agenda sindical, com os seus sindicatos filiados, e são sindicatos que foram impactados, tiveram sua base social impactada, porém de maneira diferente pela pandemia. Então, isso são 6 sindicatos que estão presentes aqui nas 5 regiões do país. Então, quais as dimensões que nós analisamos aqui para refletir sobre a ação dos sindicatos nesse contexto? As ações e conquistas para a proteção dos trabalhadores apresentados suas condições de trabalho, as iniciativas utilizadas por esses sindicatos para manter o trabalho da organização sindical e a forma como constrói campanhas de ação solidária junto aos trabalhadores e comunidades atingidas pela crise. Então, muitas dessas aqui também já apresentadas para os colegas aqui de mesa anteriormente, aqui vamos trabalhar com alguns achados, alguns resultados encontrados
nessa pesquisa. Então, primeiro, importante ressaltar que o centro desses resultados trabalha com a ideia da capacidade de adaptação à nova realidade imposta, dada a estrutura que esses sindicatos já possuíam, então tem pelo histórico acumulado de organização, e para manter serviços aos associados e à própria organização sindical. Então, entre esses resultados encontrados aqui, a busca por recuperar a sua legitimidade como representantes trabalhadores nas negociações coletivas. Então, como uma das entrevistadas apresentou uma verdadeira guerra, tanto para proteger os trabalhadores, organizar os trabalhadores no local de trabalho, quanto com ações judiciais, para poder ter o direito de negociar em nome dos trabalhadores, agir em vigilância cotidiana para efetivação das medidas negociadas. Então, não era apenas fechar acordos, mas a necessidade constante, cotidiana, da vigilância, para que os acordos fossem efetivados centralmente após acordado, né? A proteção aos direitos e condições salubres de trabalho, a garantir a continuidade da assistência aos sindicalizados. Então, assistência jurídica foi um dos itens mais enfatizados do trabalho da organização sindical, que era a manutenção do trabalho remoto de assistência jurídica aos sindicalizados, um crescimento muito grande, e o próprio funcionamento da organização sindical, como a Patrícia e a Cirlei apontaram aqui, de forma remota, com a realização de reuniões, assembleias de base, formação sindical e várias formas de organização para o local de trabalho, principalmente com trabalho com delegados sindicais. Mas eu quero enfatizar aqui nesses minutos alguns avanços, contradições, mas também limites percebidos aqui na pesquisa e que creio que são importantes para a gente aprofundar na discussão, inclusive com um debate futuro sobre esses temas. Então, primeiro, que o investimento em comunicação digital colocada como uma nova forma de relação com a base representada, também pode significar um risco pela ausência de interatividade. Muitos mecanismos, por exemplo, a proliferação das lives, eles são mecanismos que não tem uma interatividade com quem está assistindo. O sindicalizado fica na posição de receptor da informação. Assembleias de base para fechar acordos, para discutir acordos, na verdade não é discussão de acordos. Tem muitos modelos de assembleias de base virtuais que deixam a sala por 2 dias abertas, em que os trabalhadores acessam com sua senha nessas salas virtuais, referendam ou não a proposta de acordo, mas não significa que estão participando de um debate efetivamente para o que ocorreria numa assembleia presencial. Então, tem muita novidade em relação à forma de relacionar-se com essa base representada, de organização pela comunicação digital, mas que também pode ocorrer em diversos riscos de substituir formas presenciais mesmo, porque o boletim impresso do sindicato não era só uma forma de informação, é também um mecanismo de fazer contato com o trabalhador no local de trabalho, levar o boletim, dialogar com o trabalhador, ver as condições de trabalho ali em loco, ter esse contato presencial, né? E o digital, ele automaticamente não substitui. É importante questionar se a relação entre os sindicatos também tem estabelecido a relação solidária entre eles, de construção de agenda comum, a ideia de que bandeiras de alguns sindicatos que devem ser bandeiras gerais para o conjunto da classe, né, permanecem como agendas de ramos ou de sindicatos. Então, defesa do SUS como bandeira do Sindicato da Saúde. Agora, a agenda da privatização do saneamento, da água, há uma agenda organizada pelos sindicatos de saneamento, sindicatos dos trabalhadores do Sindiurbano, enfim, dentre outros. Então, não necessariamente são agendas que foram incorporadas pelo conjunto de uma relação entre sindicatos. Isso permanece uma forma apartada. Uma questão que se coloca no debate agora com bastante força é qual é a relação das ações solidárias com o desenvolvimento de solidariedade de classe.
principalmente pensando a solidariedade com outras categorias, a solidariedade com trabalhadores precários, a sindicatos mais frágeis, política estruturalmente, sindicatos bem estruturados, que não estabelecem relação de solidárias com trabalhadores que são precarizados, trabalhadores sem organização sindical, ou mesmo com sindicatos mais frágeis, política estruturalmente, que poderiam ser articulados agora com esses sindicatos maiores. Então, isso não é algo que está presente, né? Mas é importante diferenciar essa ideia das ações solidárias em desenvolvimento com o assistencialismo de cunho corporativista, aquela ideia de um assistencialismo que é um dispositivo de legitimação do sindicato na concepção corporativista. Não é exatamente disso que estamos falando aqui, mas é importante pensar que existe realmente uma ação solidária, ações solidárias com uma baixa adesão à agenda mais geral ao lado dessas ações. Apesar de que essa agenda mais geral existe, né, mas ela não é mais desenvolvida, adotada pelo conjunto dos sindicatos, a não ser que seja do seu tema específico, os trabalhadores daquele ramo. E, por fim, um questionamento que acho que é importante, também nessa ideia de lacunas deixadas nessas ações, é pensar que há uma desarticulação também presente nos territórios, nos locais de moradia dos trabalhadores, que poderiam ser uma saída para os dilemas apresentados anteriormente. Quer dizer, qual o lugar que organiza a maioria da classe? Pensar que a extensão do local de trabalho para a organização para o local de moradia. Então, existem os exemplos dos comitês populares de enfrentamento da pandemia, existem comitês de solidariedade que organizam vários sindicatos em bairros, em comunidades. Então, a possibilidade, existe uma possibilidade, ela não está sendo exatamente abraçada nesse contexto, e isso é importante ressaltar, porque o acerto na estratégia agora, né, de organização sindical nesse momento, ele tem o potencial, pode reposicionar os sindicatos de forma mais favorável do que se foram o que foi, né, a posição dos sindicatos, a condição dos sindicatos nos últimos 30 anos no Brasil. A possibilidade de sair desse processo com um outro patamar de solidariedade de classe, de relação entre sindicatos, de relação com uma classe trabalhadora não organizada, se pensar que as iniciativas agora poderiam ter esse potencial e deixar e superar o momento de uma ação sindical baseada em apagar incêndio, em ações emergenciais e na busca da sua própria sobrevivência enquanto entidade. Terminou, Anderson? Então, muito obrigada. Agradeço, então, às colegas, ao colega, pela apresentação que fizeram. Tem já uma pergunta aqui que chegou, da Karen Arthur, que gostaria de saber qual é a agenda dos sindicatos para os teletrabalhadores. Se mais alguém quiser se inscrever ou enviar questões pelo chat, ou fazer as questões oralmente, é só levantar a mão aqui no chat. Se por acaso não tivermos questões, eu me inscrevo para uma pergunta também. Então, enquanto vocês vão se organizando aí, acho que eu vou fazer uma pergunta para a Cirlei. Você falou que analisou os trabalhadores em telecomunicações, Cirlei. Eu queria saber qual é o sindicato, se é o Sintetel ou é o Sintratel, né? Porque o Sintratel representa mais o telemarketing, mas, enfim, queria que você precisasse essa questão. E também, quando você fala do levantamento do Diese, você atualizou os dados, né? Eu li um estudo e pesquisa do Diese, se não me engano, número 92, que foi divulgado em maio, com os levantamentos dos acordos e termos aditivos das convenções coletivas até o momento. Esse número que você passa para a gente hoje já é um prolongamento, um desenvolvimento daquele estudo anterior, né? Então, uma pergunta para você. E para a Patrícia e para o Anderson, queria, na verdade, mais dialogar com vocês, né? Porque vocês trabalham com categorias que
são diferentes daquelas que eu também apresentei aqui no seminário anterior, né? Eu falei dos trabalhadores organizados por sindicatos menos estruturados, em condições mais precárias, em que se observa uma diferença em relação tanto aos trabalhadores da saúde, quanto da educação, do setor financeiro, né? Em relação ao tipo de atuação, né? Quando esses sindicatos negociam, eles negociam acordos e cláusulas com condições mais desfavoráveis, né? Então, eu vi muito acordo com parcelamento de vários direitos, férias, 13º, rescisão contratual, né? Várias formas de flexibilização da jornada, que pioram, inclusive, aquilo que a reforma trabalhista autoriza, né? Então, tem um contraste, quando a Patrícia fala de heterogeneidade, acho que talvez um elemento para a gente pensar essa heterogeneidade seja essa distinção entre categorias mais organizadas, estruturadas, e a condição de trabalho, né, mais precário, menos precário, embora falar nesses termos seja bastante difícil, né, definir o que é mais precário e o que é menos precário, mas, enfim, tentar estabelecer alguma distinção nesse sentido. E quando a gente olha para esses sindicatos mais precários, independentemente da filiação à central sindical, é possível observar que existe um grande distanciamento entre o que as centrais discutem e aquilo que chega para esses sindicatos. Então, em termos de proposta política, de pauta política, né, parece que essa questão mais unificada da frente sindical não envolve esses sindicatos, né? Eles não assumem, então, quando o Anderson fala da questão das agendas, né, se elas são agendas comuns ou se elas são mais específicas do sindicato. Bom, saúde pública é uma questão que afeta a todos, mas ela não chega, né, como pauta para todos os sindicatos. Está no plano das centrais, mas não no plano dos sindicatos de base, né? E uma última questão, quando o Anderson fala de ações solidárias e solidariedade de classe, Anderson, queria que você estabelecesse um pouco mais a distinção entre o que seriam ações solidárias, né, e esse assistencialismo de cunho corporativista, né? Porque nesses sindicatos que eu estudei, uma das medidas de solidariedade, além de cestas básicas, né, é o oferecimento de colônias de férias, né, que é uma instituição, um patrimônio desse sindicalismo mais assistencialista, né, para as prefeituras usarem como hospitais, né, como alojamento para os doentes. Então, se você puder precisar um pouquinho, qual que é a distinção que você entende aí, que você estabelece entre ações solidárias e solidariedade de classe, eu agradeço, tá bom? Temos mais perguntas aqui. Bom, Diana, depois você tem acesso à gravação, tá? A gente vai disponibilizar a gravação aqui deste seminário. Adalberto, gostaria de saber como está o problema do financiamento dos sindicatos e das centrais sindicais. A organização virtual é menos custosa, mas isso vai passar. Com a perda enorme de emprego formal nos últimos 2 meses, as bases estão encolhendo e imagino que os filiados também, como os sindicatos estão se financiando. O mesmo problema se aplica às centrais, agora inteiramente dependente das contribuições voluntárias dos sindicatos. Essa vai especialmente para a Patrícia. E Alberto pergunta para Anderson sobre pesquisa versando sobre organização coletiva dos trabalhadores em plataformas digitais. Bom, acho que a gente pode encerrar essa primeira rodada de perguntas, né? E passo a vocês para as respostas. Se quiserem manter a mesma ordem, começamos com Cirlei, depois Patrícia e Anderson. 5 minutinhos para cada um, que daí a gente consegue, acho que, fazer mais uma rodada, tá bom? Cirlei? Olá. Então, vou começar aqui com as suas perguntas. O sindicato aqui é o Sintetel, é o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de São Paulo.
o Sintratel, ele representa os trabalhadores em telemarketing, mas na base do Sintetel a gente também tem trabalhadores em call center, né? Então, ele agrega aqui os trabalhadores das grandes operadoras, os trabalhadores na prestação de serviço aí, em telemarketing, e também as empresas que são as empresas que atuam no serviço de cabeamento e nessa parte de infraestrutura, né? São cerca de 250 empresas na base do sindicato, e agregando esses vários setores aí, sendo que algumas empresas, dependendo do tipo de serviço que ela presta, ela pode atuar em até mais de 10 endereços com o mesmo nome, ou seja, só para a gente ter ideia da complexidade que é a representação desse setor e com um número tão inexpressivo de dirigentes liberados. Em relação à atualização das informações que eu apresentei lá no congresso da UFBA e que tiveram como fonte aí esses estudos que você fez referência e que estão disponibilizados lá na página do Diese, tem uma página lá que agrega o conjunto de estudos e de pesquisas que a gente fez no período recente, principalmente tentando abordar aí a maneira como o movimento sindical está se organizando, né? E tendo como a necessidade de atuar no contexto de pandemia. Eu trouxe algumas informações novas que foram produzidas bem recentemente e um conjunto de informações que foram encaminhadas para os sindicatos sócios do Diese, né? Então, essas informações aí sobre o número de greves no período recente, as negociações salariais também, que eu trouxe referência aí, então, um estudo de janeiro até maio, então, está nesse estudo que a gente encaminhou para as nossas entidades associadas, mas a gente pode disponibilizar essas informações depois, se vocês tiverem interesse também, tá? Aí eu vou entrar aqui, então, acho que uma pergunta que é o que o Adalberto fez, eu acho que está para todo mundo, depois tem uma específica aí, que é para a Patrícia, que ele está perguntando aqui como é que as centrais sindicais, né, e os sindicatos, eles vão se financiar, as centrais sindicais, porque perderam sua fonte de financiamento, né? Já no período anterior aí à pandemia, tinha tá com um som estranho, não sei de onde está vindo esse chiado. Talvez alguém esteja aí com o seu microfone aberto, mas enfim, vocês estão me ouvindo bem? Melhorou, obrigada. Já tiveram suas fontes de financiamento muito afetadas, todas as centrais sindicais tiveram que muito rapidamente se reestruturar, uma parte delas tiveram que vender as suas estruturas, mudar a maneira de se organizar do ponto de vista da sua estrutura física. Todas elas fizeram demissão de trabalhadores, né? Então, isso veiculou largamente aí nos meios de comunicação. Então, esse problema ele está colocado, né? Então, ainda é uma questão a ser enfrentada, né? Provavelmente aí no período pós-pandemia a gente volta para esse debate todo e ver como a gente consegue organizar. A gente tem aí 9 centrais sindicais, talvez a gente viva um movimento aí de reunificação, né? Essa é uma possibilidade, porque diante da dificuldade de financiamento, esse problema ele se coloca. Em relação ao sindicato, todos eles também já foram muito rapidamente, depois da diminuição das receitas, buscar se reestruturar, ampliar suas bases de filiação, né? E melhorar as suas condições aí de receita, né? Mas também, assim como as centrais, tiveram que
mexer nas suas estruturas, demissão de trabalhadores, isso foi comum, o Diese também passou por esse processo, né? Então, as entidades sindicais todas, né, vivenciaram esse processo. O que vai resultar, acho que ainda é uma questão que ainda está em processo de consolidação. Mal as entidades sindicais tiveram tempo de se reestruturar, veio a pandemia, agora vem um desemprego ainda maior, vai com certeza, né, atingir a base aí de sindicalizados e de trabalhadores na base, e aí a gente também vai para um outro momento, que é de buscar se readaptar a esse processo, criar outros mecanismos de trabalhar. O momento atual, eu acho que já vai trazer tanto para centrais, para sindicatos, né, federações e confederações, olhar para a possibilidade de uso das tecnologias de informação como meio de potencializar a sua ação, né? Então, todas as centrais estão fazendo reuniões, que são reuniões nacionais aí, com participação dos seus associados de diferentes localidades, conferências. Então, essa é uma possibilidade. O uso, então, das tecnologias da informação e o recurso aí da realização das conferências, das lives, de uma série de atividades que são possibilitadas pelo uso das novas tecnologias, fica como uma saída para poder mitigar um pouco os efeitos aí da perda dos recursos de financiamento das entidades sindicais, e o Diese também entra nessa categoria. Acho que é isso. Tem mais alguma? Tá certo, Silene, muito obrigada. Passo então para a Patrícia. Bem, ok. Primeiro eu vou reagir, André, à sua questão, porque tem uma pergunta que é sobre o sindicato de teleoperadores, né, que é um sindicato que eu não acompanho de perto e acho que a Cirlei e Anderson, né, e o Anderson pode complementar. Então, eu vou primeiro falar sobre a sua questão. Essa ideia da heterogeneidade, né? Eu procurei chamar atenção para uma das tendências centrais, né? Não só porque uma das tendências centrais do movimento sindical, né? Porque eu quis apresentar primeiro um panorama das centrais para depois pensar nos sindicatos de médicos e de enfermeiros. E nesse caso, né? Eu acho que a gente pode pensar essa ideia da heterogeneidade não apenas para analisar a diferença dos sindicatos, mas a gente também pode pensar essa heterogeneidade, né, no plano das centrais sindicais. Nem todas as centrais, né, têm tido a mesma... Né, nem todas têm definido as mesmas estratégias de organização, né, nem todas têm tido, digamos assim, um mesmo padrão de agitação, como eu chamei atenção. De toda maneira, o que eu tentei levantar algumas hipóteses foi para pensar a unidade delas, né? Não a heterogeneidade. Para pensar a unidade das centrais, né, fica para mim cada vez mais claro, ou pelo menos uma hipótese que eu acho que é bastante forte, essa ideia de que a oposição ao governo Bolsonaro, ou seja, o espaço, o inexistente espaço dentro do governo, né, que é uma tradição do movimento sindical de sempre conseguir, né, dentro dos governos, espaço para negociação, mesmo quando esses governos são governos que implementam medidas antipopulares, como, por exemplo, no caso dos governos FHC, tá? O negacionismo do próprio governo, né, em relação à pandemia, em relação à saúde, isso impacta principalmente nas categorias que eu estou analisando, essas medidas pífias em relação à proteção ao emprego e à renda, porque me parece que o movimento sindical ele está fazendo dois cálculos, ele faz um cálculo do que fazer no imediato, no hoje, em relação à pandemia, mas ele também está fazendo um cálculo, ele também está se organizando e tentando se reorganizar
para enfrentar os efeitos negativos agora, mas os efeitos negativos no futuro próximo, né, de um amanhã, de um cenário muito negativo. Então, essas medidas no aqui e agora, que são pífias, né, também criam essa unidade. E fora esse clima golpista, né, de avanço aí do neofascismo. Então, acho que isso cria unidade. Mas você chamou atenção e pede para a gente falar um pouquinho sobre essa heterogeneidade, né? Bom, eu acho que, de fato, isso depende muito das categorias. Eu acho que essa variável que você chamou atenção outro dia, na live que a gente participou, hoje o Anderson também está trabalhando com essa categoria, sindicatos mais estruturados, sindicatos menos estruturados. Eu acho que essa é uma categoria interessante, a gente tem que qualificar o que a gente está chamando de mais estruturado ou menos estruturado, né? Porque tem certos sindicatos que são bastante estruturados, como sindicatos docentes, né? E aí eu estou falando um pouco dos sindicatos das federais, que, comparativamente a outros sindicatos, que são muito menos estruturados, estão fazendo muito menos. Então, não é só a estruturação do sindicato, eu acho também que a gente tem que pensar quais são as categorias que estão sendo mais afetadas, mais vulneráveis. Isso que, o conceito de vulnerabilização, que está muito relacionado com precarização, né? Eu acho que isso também é um diferencial, ajuda a entender essas fronteiras nos comportamentos. Acho também que a gente deve testar uma outra variável, segmentos públicos, segmentos do setor privado, tá? Então, aquelas categorias mais estruturadas dos serviços públicos, né, podem estar, nessa pandemia, tendo um comportamento diferente daquelas que estão menos estruturadas, tá? Então, por exemplo, categorias que têm mais trabalhadores CLT, né, mais terceirizados, podem estar tendo uma atuação mais próxima do que outras, mais ativa do que outras do serviço público. Então, esse binômio público-privado, né, mais ou menos afetado pelos efeitos da pandemia, eu acho que podem ser interessantes para a gente entender essa diferença. Além da própria história, da trajetória dos sindicatos, né, sindicatos mais combativos, menos combativos, sindicatos pelegos, sindicatos que não são pelegos, né, a própria variável classe, a gente também teria que, talvez, explorar, né, para entender essa heterogeneidade. E aí, uma palavrinha só em relação à questão do financiamento, né? Bom, já é sabido que os sindicatos perderam algo em torno de 70%, 80%, 90% da arrecadação. A Cirlei, né, ela elencou as várias estratégias que os sindicatos de base e que as centrais vêm utilizando, né? Então, venda das estruturas, aluguel das estruturas, divisão, né, de espaços com várias entidades, demissão dos trabalhadores da base sindical, não, perdão, dos trabalhadores dos sindicatos, né? Enfim, essas são estratégias que têm visado reduzir os custos e adequação dos sindicatos a essa nova realidade. E agora, na pandemia, né, o Adalberto chama atenção, né, isso se agrava, né, embora a gente não tenha ainda, né, dados, por exemplo, não tem dados. Então tinha um microfone aberto aqui. Mas, Patrícia, 30 segundos. Tá. Embora a gente não tenha dados, né, dessa mudança na arrecadação, o que eu tenho visto, por exemplo, de estratégias dos sindicatos de médicos, por exemplo, tem sido parcelamento da contribuição. Então, eles fazem uma longa campanha, né, primeiro entrando em contato com aqueles que estão inadimplentes, depois propondo para esses trabalhadores que são inadimplentes, como é que eles podem voltar a pagar, e o parcelamento das contribuições. Enfim, né, só para dar uma palavrinha e responder ao Adalberto as questões que chamou atenção. Obrigada.
Muito obrigada, Patrícia. Então, agora passo para Anderson. Então, eu vou ter que falar daqui, deixa eu fechar o meu aqui. Vou ter que falar aqui do Dari de novo, porque senão para a gravação e fecha a sala. Se bem que o Dari voltou aqui, mas está gravando pelo meu link, o link dele, o que eu entrei. Bom, sobre as questões da Andrea, acho que a Patrícia coloca alguns elementos importantes para fazer essa relação entre essas diferenciações entre os sindicatos estruturados, sindicatos menos estruturados, o que até faço uma menção, sem entrar nisso nesse artigo, sobre os trabalhadores, o estudo do artigo que a Andrea Galvão e o Dari Krain escreveram sobre a organização sindical de trabalhadores precários, né? Mas exatamente para mostrar que o que eu estava fazendo aqui era analisando uma outra ponta, né? Essa outra ponta, que são de sindicatos aqui tratados como estruturados, mas estruturados e com uma organização sindical, esse é um elemento importante, histórico da organização sindical, e que, ao mesmo tempo, ela, quando chega o processo da pandemia, muitas iniciativas de adequações pós-reforma trabalhista já tinham sido assumidas por esses sindicatos. Agora, os velhos problemas acabam sendo intensificados agora. O que é importante chamar a atenção desses 3 anos que eu escolhi aqui é que são 3 anos que tem 3 grandes confederações nacionais que organizam uma agenda que influencia fortemente sobre a ação desses sindicatos. Então, por exemplo, no caso dos bancários, tem uma negociação nacional, logo no início da pandemia, fizeram um acordo nacional, firmaram ali a convenção nacional, e isso impacta fortemente sobre o que é o sindicato lá no seu estado e como eles vão negociar com bancos regionais, por exemplo, numa perspectiva de avançar além do que é o que foi acordado nacionalmente. Isso garante, por exemplo, para eles que possivelmente tenha sido a única categoria profissional, o bancário, de entrar na pandemia com estabilidade no emprego e sem redução do salário. Apesar de que o Santander começou a quebrar acordo agora. Mas isso é muito positivo, a importância da confederação nesse sentido, de organizar essa agenda, que é algo que a central sindical não consegue fazer, que era o que a Patrícia estava falando aqui. Como é que chega embaixo uma agenda nacional organizada pela central, com essa força que a confederação faz. A CNTE, com o Sindicato de Educação, também. E é importante pensar com agendas além da própria proteção do emprego, como, por exemplo, a campanha pela aprovação do Fundeb. Mas, além dos acordos, negociações, é importante chamar a atenção que esses sindicatos, com esse histórico da organização, com a estrutura que eles possuem, que é esses aqui analisados, eles também vão para além da ideia da perda da base, impactadas pela pandemia, ou do salário. Há sindicatos que conseguem reverter demissão em massa de trabalhadores precarizados, como é o caso desse, o Sinteal, lá em Alagoas, o Simpro do Distrito Federal, a APP do Paraná, que enfrentaram essa ideia da demissão dos trabalhadores precários, esses contratados temporariamente, contratados para o ano, em alguns lugares chamados de monitor, outros lugares, cada lugar tem uma nomenclatura, mas conseguiu, pela ação sindical, reverter essas demissões. Então, isso é significativo nessa perspectiva, que vão além do que o setor privado, que é da negociação coletiva. Então, acho que isso é importante, assim, esse elemento, no caso desses sindicatos, e fazer essa comparação, futuramente aí com os sindicatos de trabalhadores precarizados, possa verificar, por exemplo, qual que é o papel da estrutura vertical,
né, das organizações de estrutura vertical, por exemplo, para essa organização. Qual que é a relação, enfim, por que não afeta de forma positiva, como é no caso desse sindicato que eu estudei aqui. A diferença que eu quis chamar a atenção aqui sobre as ações solidárias é que elas, aqui colocando como dilema, não como uma afirmação, né, peremptória, como um dilema, que elas, por um lado, essas ações solidárias não se constituem, pelo menos os sindicatos pesquisados, não se constituem numa perspectiva do assistencialismo clássico da concepção corporativista. Não é uma prestação de serviço aos sócios do sindicato para justificar e legitimar a existência do sindicato. O sindicato justifica pela assistência dada pela prestação de serviço aos seus filiados. Até porque as próprias ações solidárias são comunitárias. No caso dos trabalhadores da saúde, eles fazem ação solidária com seus próprios trabalhadores. Então, tem uma outra perspectiva, mas também não é possível ainda afirmar que são iniciativas que desenvolvem uma solidariedade de classe, que organizam da ação coletiva, identidade de classe, que trabalha com categorias como com elevação de consciência de classe, enfim, também não é isso. Então, acho que apresenta mesmo como um dilema, assim, para onde vai, para onde desenvolve. Então, mas tem caminhos para isso, e apontar isso, existem possibilidades para fazer isso. As agendas políticas mais gerais permitem fazer isso. A organização no local de moradia desses trabalhadores permite fazer isso. Então, encontrar as limitações de por que não estão fazendo isso nessa perspectiva. A questão sobre os trabalhadores de plataforma, que é o que a grande novidade nossa da conjuntura mais recente, nas mobilizações de trabalhadores de plataforma, ela, acho que em termos de pesquisa, talvez os nossos colegas aqui, ou outros pesquisadores presentes aqui no debate possam afirmar com mais certeza, mas as pesquisas realizadas são sobre as condições de trabalho dos trabalhadores, a forma de inserção deles, em relação à ausência de direitos, trabalho, mesmo reconhecimento do estatuto do trabalhador, e como isso impacta no próprio processo de organização. Mas ainda não tem surgido ainda as pesquisas, os estudos sobre as formas organizativas de trabalhadores das plataformas digitais, até pelo calor do momento que essa forma de mobilização tem acontecido, talvez daí possam surgir novas pesquisas sobre essa forma de organização, que seria a grande contribuição para nós todos aqui, no âmbito dos pesquisadores do trabalho, da organização dos trabalhadores. Eu só quero comentar, André, essa do chat, uma pergunta sobre o teletrabalho, que é a agenda do sindicato para os teletrabalhadores, que acho que é uma novidade que eu, por exemplo, estava discutindo com os bancários essas semanas, e é um tema com uma controvérsia bastante interessante para o momento, porque se pega o exemplo dos bancários, que até recentemente realmente negavam negociar o home office, não estava em acordo, em convenções e tal, o trabalho de bancários de home office. Apesar de categorias de teletrabalho, algumas modalidades de teletrabalho já existirem no ramo, né? Agora, com o início da pandemia, eu ainda não achei nenhum sindicato de bancário que não tenha no seu site, nas suas redes sociais, alguma comemoração porque conseguiu garantir que tantos trabalhadores do Banco X fossem colocados em home office, tantos trabalhadores do Banco Y fossem colocados em home office, né? Então, criou-se aí um paradoxo, né, entre o que era uma concepção, né, e o que foi colocado agora como na realidade. Começou a campanha dos bancários, a campanha nacional dos bancários. Um dos temas da pauta é o teletrabalho. A grande dificuldade agora na Contraf, nos sindicatos bancários, é elaborar o que negociar em relação ao home office. Primeiro, diferenciar que o home office é uma modalidade de teletrabalho, né? Não é o teletrabalho. Entender qual que é
proposta dos banqueiros, né, do setor patronal em relação a formas de regramento, de regulação, ou se vão querer regular, né, se é de interesse patronal regular, né, formas de teletrabalho, o próprio home office. Então, tudo isso está em questão agora, né, está em aberto, não tem ainda, nesse campo, uma formulação concreta do que apresentar de posição sindical para negociação, né, e o que se coloca como um grande dilema, né, e uma necessidade de fazer isso. Então, tem relações aí sendo construídas, o GES está pesquisando, está elaborando, né, o Ministério Público do Trabalho, né, no âmbito da Contraf, buscando, né, a formulação para apresentar nas conferências que vão ter os bancários agora esse mês de julho, né, até chegar na Conferência Nacional com uma proposta. Agora, um grande desafio vai ser como fazer esse diálogo com os trabalhadores, né, com essa base. Como fazer o debate com eles em relação ao home office para além da pandemia. A pandemia é uma condição, mas e em relação, e como regulamenta esse processo? Que agora está sendo utilizado sem nenhum controle, até o ponto foi suspenso, né, nesse período, mas o processo de regulação precisa ser negociado. Obrigada, Anderson. A gente tem aqui uns 10 minutinhos para terminar. Vou aqui, então, falar das questões que chegaram pelo chat para fazer uma última rodada com vocês, tá? Bom, Karen chama atenção justamente para isso que o Anderson acabou de falar, para chamar o MPT, né, Remir, o Diese, chamar o MPT para ajudar os bancários em uma pauta sobre o teletrabalho, né? Então, aqui é uma proposta da Karen Arthur. Patrícia pergunta o que se pode esperar em termos de organização da greve dos entregadores do dia 1º de julho. Acho que é uma questão que todos vocês podem comentar aí nas considerações finais. E tinha uma outra consideração aqui sobre as assembleias da Consuelo Correia, dizendo o seguinte: essa modalidade de assembleias, reuniões, trabalhos remotos, perdemos a sociabilidade, não vamos poder falar das problemáticas do chão da escola, da fábrica. É a quebra do espaço coletivo. Entretanto, neste momento, essas ferramentas são fundamentais para refletirmos o quão é necessário nos reinventar. Eu também acho que acrescento a esse comentário da Consuelo, algo que a gente discutiu também no último seminário da Remir, né, em relação à forma pela qual alguns sindicatos têm também se apropriado. O Anderson deu exemplo, né, dos sindicatos que ele pesquisa, que deixam lá as salas de votação abertas e simplesmente o associado diz sim ou não sem participar da discussão, né? Mas eu peguei acordos que eram simplesmente referendados, né, posteriormente, quer dizer, os acordos já eram assinados pelos sindicatos, pelas direções sindicais, e depois eles só foram objeto de uma assembleia virtual por pressão do MPT, né? Então, a gente tem também aqui, em virtude das condições da pandemia, uma situação na qual as próprias recomendações, orientações do Ministério do Trabalho, né, e também do MPT, né, através da CONALES, para flexibilizar a ocorrência da Assembleia, isso foi entendido e apropriado pelos sindicatos de formas muito diferentes, né? Alguns fizeram assembleias virtuais, outros não, e aqueles que fizeram muitas vezes posteriormente, sem a possibilidade, de fato, de discutir a pauta, né? Então, quando vocês destacam aí essas novas modalidades de comunicação, acho que é importante, de fato, discutir essa ambiguidade, né, da questão ou do uso da tecnologia, né? Essas vantagens e desvantagens, né? Possibilita essa aproximação nesse momento, mas, ao mesmo tempo, tem implicações negativas aí para serem consideradas. Então, gente, 2 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais. Acho que invertemos agora. Começamos com Anderson, terminamos com Cirlei, pode ser? Por mim, tudo bem. Tá. Minha reengenharia aqui para conseguir. Ok? Eu tô... Sim. Sim, né?
Agora até no som de volta não está vindo para mim. Mas, bom, para agradecer o espaço que a Remi está produzindo aqui, não só para a gente apresentar as formulações, mas para trocar essas formulações, né? Acaba que em todos esses debates que eu tenho acompanhado até agora, sempre surgem ideias interessantes de intercâmbio de pesquisas, né, de relações e de ideias para novos campos de pesquisa. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para esse papel que a Remi está exercendo, né? Então, que a gente possa, que essas elaborações também sejam muito absorvidas e digeridas também pelo sindicalismo, né, pelo nosso objeto de estudo, que a gente possa chegar neles também com essas formulações, como disse a Karen ali Karen Arthur no chat, né, nos chamar o Ministério Público do Trabalho para ajudar os bancários em uma pauta sobre o teletrabalho, e a própria esse circuito aí da Remi tem contribuído de grande medida para vários setores, para as formulações de legislação, para as centrais sindicais, enfim, e isso para posicionamento na Justiça do Trabalho, né? A professora Magda é uma entusiasta de como essas formulações aqui, as notas públicas, enfim, chegam no Supremo, no Parlamento. Então, muito importante que essas pesquisas elas tenham essa referência social e política também. Então, esse espaço aqui também ajuda, né? No espaço virtual de debate, nós também estamos renovando, né? Estamos inovando. Mas obrigado, André, pela ótima condução da mesa, e as minhas colegas de mesa, a professora Patrícia Trópia, a Cirlei, e até breve. Muito bem, Patrícia. Ok, achei que o Anderson ia nos explicar como é que está a forma de organização da greve do dia 1º, mas porque fui eu que fiz a pergunta. Mas tudo bem, tudo bem. Só estou fazendo uma provocação. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. Bom, eu que fiz a pergunta sobre a organização dos entregadores, né? Porque, de fato, tenho ficado bastante curiosa qual vai ser o alcance, né, em termos organizativos, em termos de médio e longo prazo desse protesto. A única coisa que eu encontrei para dialogar com sindicatos é que tem alguns sindicatos, né, que têm dado apoio, né, à greve, seja divulgando a greve, seja fazendo matérias nos seus jornais, por exemplo, metalúrgicos de São José dos Campos. Mas eu acho que é, de fato, uma questão para a gente poder acompanhar, né, o modo como essa categoria vai, ao longo do tempo, né, conseguir se estruturar num modelo de organização mais duradoura. Deixa eu ver. Sobre a pergunta, a sociabilidade, né? Ou seja, que as reuniões, que essas estratégias remotas e virtuais, elas quebram, né, o contato presencial, e isso coloca um desafio, né, que é a forma como a Andrea formulou, né? Ou seja, não é porque o uso das tecnologias tem permitido, né, uma atuação dos sindicatos, uma aproximação dos sindicatos, ou seja, eles continuarem ativos, que isso não significa que não existam contradições, né, e uma delas é essa prática, ou seja, a prática da burla, né, ou mesmo assembleias que são simplesmente para ratificar algo que já foi decidido, né, no estilo referendo, outras plebiscitárias. A única pimenta que eu coloco nesse debate é que
O mesmo a gente pode também falar das assembleias presenciais, né? Tem segmentos do sindicalismo brasileiro que fazem das assembleias necessárias, muitas vezes para fechar um acordo, uma convenção coletiva, momentos também bastante artificiais. Também existem assembleias, né, que são presenciais, mas que simplesmente são esvaziadas, elas não mobilizam a base, não mobilizam a categoria, e muitas vezes elas servem com esse fim do referendo, né? Eu entendo que são dinâmicas diferentes, que pode suscitar, ou pode parecer que essa burla seria mais comum, ou mais corriqueira, né, no caso de assembleias virtuais, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que não necessariamente o meio através do qual, né, os sindicatos estão utilizando para se aproximar da base, né, ele em si, como uma técnica em si, como um modo em si, como uma metodologia em si, né, vai levar a resultados, né, mais ou menos coletivos, mais ou menos politizados. Então, eu não sou tão negativa, tão pessimista em relação às novas tecnologias, né, e a utilização dessas novas tecnologias para justamente ampliar, né, aquilo que é quase que um déficit, muitas vezes, do sindicalismo, que é a intensificação da participação, enfim, os processos de democratização. Então, acho que são questões que a gente tem que ponderar, e as contradições, elas se colocam, seja, né, diante do imperativo do isolamento, seja, né, fora do isolamento. Mas obrigada pela Remir, obrigada, Andréia, pela mediação, e um beijo para o Anderson e para a Cirlei. Obrigada, Patrícia. Então, agora passamos para a Cirlei fazer as suas considerações finais. 2 minutinhos também, Cirlei. Tá bom. Então, eu vou começar pelos agradecimentos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço que foi criado pela Remir. Nesse terceiro encontro aqui durante o mês de junho, eu participei de todos, foram de excelente qualidade. Essa intenção de fazer os debates com uma visão, com uma preocupação que ela é interdisciplinar para nos auxiliar aí nos processos de reflexão, né, sobre as mudanças no mundo do trabalho, especificamente aí a questão dos impactos da reforma. A gente teve um encontro da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho que já tratou desse tema, a gente esteve lá, esse grupo está trabalhando, então, assim, a possibilidade da construção coletiva aí, de uma reflexão e de conhecimento, com certeza vai auxiliar e muito os trabalhadores nos seus processos de organização, se a gente conseguir fazer com que essas informações cheguem nas bases. E, com certeza, boa parte das pessoas que estão aqui tem essa preocupação. Essa articulação de ESE, as instituições, né, públicas e privadas, e as associações aí que têm preocupação com o estudo do trabalho é de extrema importância. O Ministério Público do Trabalho, com certeza, é um parceiro fundamental nosso aí, né? E traz elementos de extrema importância. Tenho certeza que os sindicatos bancários devem estar olhando para isso com muita atenção. Eu queria finalizar aqui dialogando com 2 questões, uma que foi colocada aí pela Consuelo, né, e outra por você, eu acho, Andréia, que está falando justamente na questão dos desafios colocados pelos processos de organização, utilizando os instrumentos da tecnologia da informação e da comunicação. Com certeza, a gente vai precisar se aprofundar, estudar muito para a gente se apropriar mais dela. Mas eu termino aqui com uma fala, que é uma fala de uma das dirigentes sindicais do setor bancário, que eu ouvi, que falou do conjunto de estrutura toda que esse sindicato utiliza. Pensar que a gente tem 170 trabalhadores
atuando ali no suporte às 88 dirigentes sindicais. Esse sindicato já está organizado por banco, por região, ou seja, tem a possibilidade de chegar muito facilmente nas suas bases. Mas o que é que ela fala? Então, certamente não chegamos a todos, mas o contato presencial também, com o contato presencial também não chegávamos. Estamos nos reinventando e sempre será necessário ajustes nos processos, né? Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo, né? A gente está experimentando, se apropriando daquilo que tem de mais positivo e certamente a gente vai ter que encontrar aí quais são os melhores instrumentos. Do ponto de vista da educação, você não tem a possibilidade nesse momento da vivência na escola, mas você tem os grupos que se criam e que, com certeza, uma série de informações estão circulando e as condições de trabalho estão sendo debatidas permanentemente. Então, eu acho que é isso, é um momento de desafio, de aprendizado, e a gente vai para o momento seguinte, espero, mais fortalecidos e apropriados desses instrumentos, porque a gente vai precisar muito deles. Obrigada, Cirlei. Então, agradeço aqui novamente às expositoras e ao expositor pelas apresentações super instigantes, interessantes aqui, né, para a gente continuar a enfrentar esse desafio, que é um desafio de todos nós, né, um desafio coletivo, de construir juntos aqui, a partir dessa interlocução entre as nossas pesquisas, né, análises e propostas sobre o sindicalismo brasileiro, né. Agradeço a todas e todos que participaram também, e a gente se encontra, então, no próximo seminário da Remir. Vamos, então, concluir aqui este seminário, encerrando a gravação. Anderson, e tchau para todo mundo. Fiquem bem.